Oi, gente, aqui quem fala é a Letícia. Bom, alunos, representando a escola também como uma cidadã, nós sabemos que a situação em que o Brasil, Fortaleza também, se encontra devido às questões coronavírus, a nossa saúde tem que ser preservada e, por isso, nos mantemos por esse período em casa. Não é uma situação muito agradável, sabemos bem. Mas temos em mente que é melhor nos recolher, nos manter em casa, do que espalhar este vírus. Mas a escola vai se manter muito bem acolhida, nós vamos receber todos muito bem quando retornarmos. Nossa rotina vai se manter, por enquanto assim, virtualmente. Mas é um virtual, ao mesmo tempo, bastante presente. Alguns têm meu contato, pode tirar alguma dúvida, pode falar comigo. Aos que não têm, depois podemos trocar certas informações. Seguindo o roteiro, já tínhamos, antes de passar por esse problema, finalizado a unidade 1. Seguindo o livro, vamos para a unidade 2 e daí passamos para o conteúdo notações léxicas. Nessas notações léxicas, nós já temos como base o que são fonemas, letras, todos esses elementos da língua portuguesa. E o que são essas notações léxicas? São os sinais, os acessórios, que servem para auxiliar na pronúncia das palavras. Como assim? Na nossa língua portuguesa, nós temos certos acentos. Agudo, circunflexo, a grave, né, que é mais conhecido como a crase. Ok, tudo isso a gente já sabe. Por exemplo, agudo nas palavras, você vai ter que pronunciar as vogais de maneira com a boca mais aberta. O circunflexo, você vai ter a tendência a deixar a boca mais fechada quando se trata do som das vogais. Até aí tudo bem, porque mais adiante eu vou explicar direitinho. Temos o tio, o apóstrofo, a cedilha e o hífen. Isso são um exemplo de o que são notações léxicas. Nossa língua portuguesa do Brasil teve algumas alterações. Primeiro, por quê? O português foi trago por quem? Pelos portugueses de Portugal. Sabemos bem que o português de Portugal fala de uma maneira totalmente distinta da nossa. Mas, devido às alterações de lugares e tempo e hábitos, costumes, tivemos outras tendências a pegar termos de outras línguas. Exemplo, temos muitos termos da língua indígena, dos indígenas, do tupi e outras tribos também. Temos tendência também, herdamos várias palavras também das línguas africanas, ok? Mas para poder pronunciar essas palavras de outras línguas, nossa língua portuguesa teve que se adequar a essa mescla, essa mistura toda étnica, quando se trata de linguagem. O que a nossa língua portuguesa fez? Fez uma adequação. Ela tentou se adequar a esse modo. Como? Colocando acentos. Exemplo, temos o nosso acento circunflexo. Ele é empregado nas vogais tônicas semifechadas. O que é isso? É o A, E e O. Em certas palavras, nós podemos perceber como eles são empregados. Exemplo, palavra tâmara. A palavra tâmara tem uma certa tendência a primeira sílaba, a vogal, ficar de maneira mais fechada. Sândalo, êxito, lâmpada, efêmera, incômodo, tômbola.
são palavras que nós temos a tendência a fechar mais a boca nas sílabas onde tem o acento circunflexo. Quando se trata do acento agudo, aí nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, vogais tônicas. O que seriam essas? Seriam as vogais I e U. Em algumas situações, elas vão levar o acentozinho agudo, que aí seria íngreme, síntese, útil, úmido. E é bom lembrar também que, antes da situação toda acontecer, nós tínhamos falado sobre oxítona, paroxítona, proparoxítona. Essas palavras têm uma certa regra para levar a uma acentuação. Então, eu vou deixar aqui também um conteúdozinho dessas regras de acentuação gráfica. O segundo ponto é que vogais tônicas abertas. O que são essas vogais tônicas abertas? Elas são as vogais onde você vai ter a tendência a abrir mais a boca mesmo. E as semi-abertas. Exemplo, A, E, O, A, E, O. Exemplo, átomos, átomos, primeira sílaba, você vai abrir mais a boca e tem um certo acento para você ter a tendência a se lembrar quando você está lendo, a abrir mais a sua boca. Caráter, sintético, emérito, ótica, sólido. Bom, acento grave é utilizado nas crases, aquela chamada crase mesmo. Junção do artigo definido a e da preposição a. O que eu quero dizer? Para que a nossa escrita e quando nós vamos falar, não ocorra aquela certa cacofonia, nós colocamos apenas um azinho e colocamos o acento craseado. O exemplo na frase vou à escola. Em vez de eu colocar o artigo a para dizer que é a escola, definindo a escola, que é feminino, botando um artigo definido a feminino. Não preciso. Por quê? Porque se eu for botar esse artigo e essa preposição, vai causar uma certa cacofonia. E no português também tem matemática. O que acontece? A mais A igual um A craseado, ok? A crase também pode ser uma junção de um artigo definido, a, e dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. De novo, para não ocorrer uma certa cacofonia, uma repetição do mesmo som, que não vai ter necessidade, que não vai sair, mas quando você vai escrever, você vai ter noção de que tem um artigozinho definido ali. O que acontece? Bota-se uma crase. Tem uma frasezinha que eu posso falar, que é um exemplo. Não sei se devo fazer referência àquela consulta, àquela aula, àquela escola. O que acontece? Esse aquela pode ser craseado porque eu vou ter um artigo definido nessa frase. Outros sinais gráficos, como o apóstrofo, eles entram dentro do eixo de notações léxicas. O apóstrofo, ele é usado para indicar uma omissãozinha, ou seja, ele vai tirar um elementozinho, que é um fonema, ou seja, um som, que nós já estudamos isso, como acontece em palavras compostas pela preposição de gota, d'água, pão, d'alho, caixa, d'água. Bom, temos a cedilha também, que é usada com a letra C. Regrinha para cedilha, cedilha. Cedilha só é usado com A, O, U.
Nunca, nunca, nunca cedilha é usado com a letra E e I. Por quê? Porque C com a letra E, todos nós sabemos que vai ser C. C com a letra I vai ser si. Então, não tem necessidade de ter cedilha com a letra E e I. Tem o som de SS, o cedilha, igual como CE, CI vai ter um som de SS. E nunca C cedilha pode vir no começo de palavras. Exemplo, taça, caçapa, aço, faço, caçula, açúcar, todas essas palavras e outras mais. O C cedilha, ele vai estar nunca no começo, certo? Nunca vai ser a letra inicial. Passando daí, temos o hífen, que é usado em palavras compostas, com pronomes oblíquos e para separar sílabas. Exemplo, abre alas, pós-moderno, encatele, amai-vos, alegria, por exemplo, para separar as sílabas da palavra alegria, ou para separar as sílabas da palavra saúde, nós utilizamos o hífenzinho. Mas tem uma regrinha que também eu vou botar depois para vocês anotarem, uma observaçãozinha, que tem palavras que fizeram umas certas alterações devido ao novo acordo da língua portuguesa, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, certo? Temos também o tio, que serve para indicar a nasalidade e é empregado com as vogais A e O, temos como exemplo sabão, sanção, reflexões. Ele vem em cima das vogais A e O para dar aquela noção de nasalidade, que isso nós já falamos em sala. E temos também trema. Trema é difícil de ver hoje em dia nos livros, só se for livro muito antigo, que foi escrito muito antigamente, que não teve alterações recentes, que você pode encontrar eles, que são usados em algumas palavras em QU e GU. Isso foi abolido com o novo acordo ortográfico. Esse trema e o hífen, eles tiveram certas alterações que eu vou colocar depois umas anotações em uma atividadezinha para vocês. Por hoje é só. Agradeço a todos. Fiquem com Deus e segue o canal e continuem fazendo as atividades em casa, ok?